Tradução feita por Vulcan Novel. Link na descrição do vídeo. Capítulo 21. Inscrição no Instituto Ladro. Solta, não se esqueça do que eu te ensinei. Isso é o que você vai precisar em um futuro próximo. Uma imagem fraca com uma voz masculina falou. Eu entendo, vovô, respondeu Solta. Então, ele notou uma grande máquina em forma de círculo. Ela tinha uma cor branca e tinha uma superfície feita de vidro transparente. O que é isso? Solta perguntou. Chama-se cápsula virtual, você vai jogar e vai ser o número 1 neste jogo. Certo. Você vai entender tudo um dia. Solta acordou pouco antes do nascer do sol. Ele olhou em volta e viu que estava em seu quarto alugado. Ele se levantou e fez alguns exercícios de aquecimento antes de ir ao banheiro para lavar o rosto. Depois de lavar o rosto, desceu para o café da manhã. Bom dia! Solta cumprimentou a proprietária ao vê-la. Ele primeiro pede comida antes de se sentar na cadeira vaga. Poucos minutos depois, a refeição foi servida em cima da sua mesa pela garçonete. Obrigado pela comida. Ele nem mesmo pensou duas vezes antes de comer. A comida cozida era muito diferente da que ele comia quando estava no santuário dos mortos-vivos. O que ele comia lá era carne de kobolds e goblins. Quando ele pensou sobre isso, ele fez canibalismo. Ele era um goblin e comia carne de goblins. Ele não tinha nada a dizer sobre isso, pois precisava comer qualquer coisa para sobreviver. Ele terminou seu café da manhã alguns minutos depois. Ele bebeu água e agradeceu a comida. Então, ele se levantou e pagou pela comida antes de sair. Ele foi até Yuko e a alimentou. Só fique aqui, Yuko. Mais tarde eu volto. Solta disse antes de sair. Yuko apenas olhou para ele. Hoje é o dia em que Solta vai se inscrever no Instituto Ladro. Ele deve se inscrever antes de fazer o exame de admissão. É melhor do que o que está no jogo. Solta disse enquanto olhava para a frente de um grande edifício. Esse prédio era o Instituto Ladro. A melhor e mais popular escola da cidade de Ladros. Muitos concluíram seus estudos aqui, que se tornaram populares em todo o país. Alguns deles se tornaram o senhor da cidade ou o líder da guarda real. Solta fica em frente a um grande portão com a inscrição ou Bem-vindo ao Instituto Ladro. Ele não hesitou mais e rapidamente entrou no Instituto Ladro. Havia muitos alunos dentro da escola. Diferentes espécies de criaturas podiam ser encontradas aqui. As bestas. Os humanos e até mesmo os elfos estavam aqui. Ele deu a volta no local antes de encontrar o local onde se inscreveria. Solta se aproximou e parou na frente de um homem. O homem estava vestindo um casaco de cor azul escuro e tinha um padrão branco na ponta. Ele tinha cabelo azul na altura dos ombros. Solta se aproximou do homem e disse: Senhor, quero me inscrever para fazer o exame de admissão. Solta disse ao se aproximar do homem. Basta perguntar à senhora ali no balcão. Disse o homem. Solta acenou com a cabeça e disse obrigado antes de olhar para o balcão. Ele viu uma linda mulher com cabelos e olhos castanhos. Ele se aproximou da mulher e repetiu o que havia dito ao homem antes. A mulher entendeu o que ele estava dizendo, então pegou um pedaço de papel e o colocou na frente dele. Por favor, preencha isto primeiro. Disse a mulher para Solta. Solta assentiu antes de pegar a caneta e escrever suas informações no papel que a mulher lhe dera. Depois de escrever suas informações, ele entregou o papel à mulher. A mulher olhou o papel antes de olhar para Solta. Ela abriu a boca e falou: Senhor, você tem que pagar 100 moedas de ouro para o exame de admissão. Solta enfiou a mão no bolso e tirou a bolsa. Ele contou as moedas antes de colocá-las na mesa. Obrigado pela inscrição, senhor, você pode voltar em uma semana para o exame de admissão. A mulher sorriu depois de lhe dar o dinheiro.
Ele deu a Souta um papel. Essa é a sua ficha, não perca porque você vai precisar no exame. Obrigado. Souta primeiro visitou o instituto antes de partir. Ele tinha uma semana para fazer o que precisava. O teste cobriria a história da cidade e do país. Ele não estava preocupado porque conhecia a história deste país. Para outras pessoas, uma semana era o tempo dado a eles para se prepararem para o exame, mas para Souta, é sua chance de se elevar como aventureiro. Souta foi primeiro à loja e comprou a carne e as frutas que Yuko gosta. Yuko realmente não comeu a fruta. Ela apenas guardou como um tesouro. Mesmo ele não sabe por que ela gosta de guardar frutas. Estou de volta. Yuko puxou Souta e os dois caíram no chão. Ele deu um tapinha na cabeça de Yuko para que ela parasse. Sniff. Sniff. Yuko voltou sua atenção para a bolsa que Souta carregava. Ela rapidamente abriu e pegou a fruta dentro da bolsa. Ela pegou as frutas e escondeu-as antes de voltar para Souta. Ha, você gostou? Souta riu do que Yuko havia feito. Ele até pensou que Yuko não hesitaria em trocar por algumas frutas. Mestre. Souta ouviu a voz gentil de Yuko. Era a voz de uma menina. Mestre com a única palavra que você conhece? Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Mestre. Yuko mostrou a língua e lambeu sua bochecha. Ele já havia dado a comida que comprou para Yuko. Ele se sentou ao lado e observou Yuko comer. Ele confirmou algo desde a primeira vez que conheceu uma pessoa neste mundo. As pessoas aqui neste mundo não eram limitadas por nenhum computador. Eles não eram inteligência artificial que limitou ações. As conversas e risadas entre Jimmy e o grupo Galé foram a prova disso. Uma inteligência artificial não seria capaz de fazer isso. A conversa deles não é um script como no jogo. Eles têm seus próprios pensamentos e intenções que não pertenciam à inteligência artificial. Se for assim, então este mundo teria um futuro que ele não conhecia. Por ser um jogo, todos os movimentos do NPC eram limitados. Eles apenas fazem o que foram programados para fazer. Parece que ele iria precisar ter cuidado com seus próximos passos. Ele vai observar e compreender o que vai acontecer antes de fazer um movimento. Bem, não é como se aquelas pessoas poderosas fossem o notar agora já que ele estava muito fraco. Primeiro, ele entraria no Instituto Ladro para se tornar um mago. Sua habilidade seria muito melhorada quando ele se tornasse um mago. Não é apenas o aumento nos atributos. Ele também teria uma especialidade e a árvore de habilidades do mago se abriria para ele. É por isso que é importante ter uma classe. Além disso, agora era o momento certo para a segunda evolução. Ele contemplou a próxima evolução do High-End Goblin. Sua primeira evolução foi focada no atributo Força. Depois de alguns minutos, ele pensou no caminho que seguiria. Isso será bom para minha próxima evolução. Souta não pôde deixar de sorrir. O nível 20 era o nível em que a dificuldade de subir de nível estava começando a aumentar. A experiência necessária para subir de nível era de mais de 50.000. Também havia uma mudança depois que um jogador atingisse o nível 20. A próxima evolução não foi o nível 30, mas o nível 40. 20 níveis são necessários antes que ele possa evoluir novamente. O nível 40 era o limite máximo da segunda versão do Battletoads Online. Este também foi o início da habilidade dos jogadores de mudar a história do jogo começou a aparecer. Este nível já tem potencial para se tornar um aventureiro de alto nível. Foi especialmente para o jogador do tipo monstro. A mudança no nível 40 não foi fácil para o jogador do tipo monstro. Este nível foi o início que eles começavam a lentamente alcançar os outros jogadores. O aumento nas habilidades foi incrivelmente grande para os jogadores do tipo monstro. Antes de tudo isso, Souta precisava primeiro elevar seu posto de aventureiro. Para fazer isso acontecer,
ele precisava completar 10 missões do Rank F. Terminou sua refeição? Vamos sair agora, faremos uma missão. Souta disse para Yuko que estava limpando seu pelo vermelho. Yuko parou o que estava fazendo e olhou para Souta. Mesmo tendo um comunicador, Souta ainda estava tendo dificuldade para se comunicar com Yuko. Afinal, a única palavra que ela conhecia era mestre. Souta se levantou e deu um tapinha em suas roupas antes de se aproximar de Yuko. Ele agarrou pelo macio de Yuko e repetiu suas palavras. Vamos agora, Yuko. Eu sei que você quer sair desse lugar, certo? Yuko olhou para o rosto de Souta. Depois de alguns segundos, ela mostrou a língua e lambeu o rosto de Souta. Pare de fazer isso. Eu sempre vou dizer que não gosto disso. Ambos foram para a guilda de aventureiros e pegaram uma missão. Capítulo 22, Exame. Souta, não coloque seu nome real nisso, apenas use seu nome se algo sério acontecer. Um homem com uma imagem fraca disse. Por quê? O menino perguntou. Você saberá quando chegar a hora certa. Lembre-se de que nossa família foi uma das mais fortes dos tempos antigos. O homem disse calmamente ao menino. Yeshi. Mas eu nunca vi o Leshio na história japonesa. O menino olhou para o homem em dúvida. Não sou deste país. Sou de um lugar muito distante. Vá em frente e troque. O homem olhou para a nuvem antes de dizer. Tudo bem, vovô. Blunt? Este é o seu nome escolhido aqui neste jogo? Sim. Da próxima vez, quando algo semelhante acontecer, use seu nome verdadeiro, Souta Yeshi. Haverá pessoas que irão ajudá-lo porque você é um Yeshi. Compreendo. Não importa o que aconteça, não se esqueça do que eu disse hoje. Souta acordou de manhã cedo. Ele rapidamente se levantou e tomou um banho. Depois, ele desceu e pediu o café da manhã. O mesmo de sempre. Ele disse em voz alta para a garçonete ouvir. A garçonete entendeu o que ele estava dizendo, então a garçonete entrou na cozinha. Depois de alguns minutos, a garçonete apareceu com o pedido de Souta. Ela colocou a comida na mesa. Obrigado pela comida. Ele rapidamente comeu seu café da manhã. Ele está com pressa porque hoje é dia do exame do Instituto Ladro. Certo, hoje será realizado o exame. Ele não podia se atrasar neste exame porque sua entrada no instituto dependia desse exame. Como era o dia do exame, isso significava que apenas uma semana se passou. Muitas coisas aconteceram esta semana. Um deles foi Souta se tornando um aventureiro Rank I. Durante esse tempo, ele completou as 10 missões necessárias para subir de rank. Ele tinha um histórico excelente. A taxa de conclusão e a velocidade de conclusão foram altas. Ele rapidamente terminou as missões que realizou. Em uma semana, ele já tinha se tornado um aventureiro Rank I. Ele completou as missões que havia feito com Yuko. As missões do Rank F são fáceis de completar, então não era surpresa que ele as conclui em uma semana. Depois de terminar a refeição e pagar a conta, Souta foi até Yuko e ele a alimentou com a comida deliciosa que ela gostava. Só fique aqui, por enquanto, vou rapidamente terminar o teste, disse Souta para Yuko enquanto acariciava sua cabeça. Mu. Yuko parou de comer e olhou para Souta. Ok, na volta vou trazer as frutas que você tanto gosta. Souta sorriu ironicamente para ela. Ele trocou de roupa e foi ao instituto fazer o exame. Ele chegou ao local 20 minutos antes do exame. Ele abriu a porta e entrou. Lá, ele viu que muitas pessoas já estavam em seus lugares. Os outros examinandos olharam para ele e ele simplesmente ignorou aqueles olhares. Ele sacou sua ficha e olhou para o número do assento. Assento 52, hein? Ele olhou ao redor e encontrou seu assento lá atrás. Ele se sentou lá e observou os arredores.
As pessoas aqui estavam muito tensas, pois ele podia ver o suor se formando na testa, embora o tempo estivesse muito frio hoje. A sala inteira estava desprovida de qualquer som, pois ninguém ousava fazer barulho aqui. Virando a cabeça para o lado esquerdo, ele viu uma linda garota sentada ao lado dele. Ela tinha um lindo cabelo prateado que caía dos ombros até as costas. Suas pupilas douradas com um toque de vermelho eram como um pedaço de gema cara. Ela estava vestindo uma blusa branca simples e uma minissaia preta com forro vermelho. Souta podia sentir uma espécie de aura estranha saindo dela. Sim, era muito estranho. Parecia que essa não era sua verdadeira aparência e ela estava escondendo sua verdadeira identidade. A garota percebeu que ele estava olhando, então ela virou a cabeça e olhou para ele nos olhos. "O que você está fazendo?" Ela perguntou com um tom frio. Nada, e Souta engoliu em seco e virou a cabeça. Ele foi cativado por aqueles lindos olhos dela. Ele respirou fundo para acalmar seus nervos. Depois de 30 minutos, um homem com cabelo curto laranja vestindo um casaco preto entrou na sala. Ele foi direto para a mesa em frente, que estava reservada para o examinador. Ele colocou um monte de papel que carregava sobre a mesa antes de olhar ao redor. "Cole. Eu sou John Meyer, seu examinador na prova escrita." O homem pigarreou e se apresentou. "Há 70 examinandos nesta sala, então não faça barulho, pois todos vocês podem se prejudicar." Alguns dos examinandos suspiraram de alívio quando ouviram suas palavras e tom. Eles ficaram felizes por ele não ser uma pessoa rígida como o outro examinador. Parecia que um grande fardo foi tirado de seus ombros. "Como vocês sabem, temos 2 tipos de provas: a prova escrita e a prova prática. Você precisa ser aprovado nesses 2 para entrar no instituto." John, o examinador, disse enquanto olhava para o rosto de todas as pessoas dentro da sala. "Tudo bem, vamos começar a prova escrita agora." John colocou uma pilha de papéis na mesa das pessoas na primeira fila. "Pegue um e passe o resto para trás." Os examinandos começaram a passar o papel do teste. Em apenas 1 minuto, todas as pessoas aqui estavam segurando um papel de teste. A pontuação de aprovação é 70 e abaixo disso é falha, então respondam com cuidado. Todos vocês têm 2 horas para responder ao teste, é isso e boa sorte. John disse antes de se sentar na frente. Ele estava observando cada examinando em busca de trapaceiros. Souta voltou sua atenção para seu papel de teste. Ele leu silenciosamente. "Eu não sei algumas das perguntas, mas isso não vai me atrapalhar." Ele pensou quando terminou de ler todas as perguntas. Ele ainda iria passar no teste, mesmo que haja algumas perguntas que ele não soubesse a resposta. Afinal, a pontuação para aprovação foi 70. O tempo passou rapidamente. Um a um os examinandos terminaram de responder aos papéis do teste. E ele, Souta, foi o primeiro a terminar de responder à prova. Todos olharam para ele, mas ele sabia que tinha respondido apenas a todas as perguntas que sabia. Por que ele responderia a uma pergunta que não sabe responder? Portanto, algumas das perguntas em seu teste estavam em branco. "Como todos vocês terminaram antes do tempo, podem ir agora para o exame prático", disse John enquanto arrumava todos os papéis do teste. A garota ao lado de Souta se levantou assim que o examinador disse essas palavras. Souta olhou para ela enquanto ela saía da sala. Ele então também se levantou e saiu da sala. Os demais os acompanharam e foram até o local onde seria realizada a prova prática. No local do exame prático estava o examinador que iria verificar suas habilidades e aptidões. Eles estavam em um lugar muito amplo. Bonecos para a prática de combate corpo a corpo estavam ordenadamente arrumados no canto. Também havia pesos e alvos de tiro aqui. Este local foi um dos campos de treinamento do Instituto Ladro. Essas coisas necessárias no treinamento eram todas feitas de materiais resistentes. Não poderia estragar ou se quebrar facilmente.
Mesmo usar um equipamento amarelo não foi suficiente para quebrar essas coisas aqui no campo de treinamento. Os examinandos foram reunidos no centro do campo de treinamento. Na frente deles estava um homem vestindo uma blusa preta. Seus músculos estavam saltando de suas roupas. Eu sou aquele que vai testar vocês. O examinador disse com um sorriso no rosto. Vou registrar suas habilidades aqui e verificar se você é realmente elegível para o instituto. Souta sabia que, desde que uma pessoa conhecesse algumas habilidades ou tivesse poder de fogo suficiente, essa pessoa passaria no exame. É um teste simples para verificar o potencial de uma pessoa. No momento, ele tem 3 feitiços em seu arsenal. Disparo de gelo e bola de fogo foram suficientes para este tipo de teste. Quem quer ir primeiro? O examinador perguntou enquanto olhava para os examinandos. Eu. Souta levantou a mão enquanto caminhava para a frente. Ok, contanto que você me acerte, é o suficiente. Vou te dar 1 minuto. O examinador disse com um sorriso malicioso. Ele então colocou um alarme. Souta acenou com a cabeça e os outros examinandos se distanciaram dos dois. Estou indo, Souta sorriu e correu em direção ao examinador. Ele não precisava derrotar o examinador, ele só precisa mostrar suas habilidades. Ele sabia que mesmo se usasse todo o seu poder, não seria capaz de derrotar o examinador. Souta abriu as palmas das mãos e lançou 2 feitiços simultaneamente. Bola de fogo. Disparo de gelo. Os 2 feitiços foram direto para o examinador. Ele ficou surpreso por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. Ele ergueu o braço grosso e acenou para os 2 feitiços. Bang! Bang! A bola de fogo e o gelo explodiram em seu braço. Mas não deixou nenhum arranhão. Souta esperava, então ele mais uma vez correu em direção ao examinador usando a habilidade corrida. Você está indo para o combate corpo a corpo. O examinador olhou para Souta que chegou na frente dele. Claro, afinal essa é a minha especialidade, disse Souta e deu um soco poderoso contendo sua mana. Svoosholhos. O examinador inclinou a cabeça e evitou o soco. Então ele percebeu uma luz acima dele. Ele olhou para cima e viu 2 bolas de fogo indo direto para ele. Boa! O examinador sorriu e respirou fundo. Uma mana poderosa explodiu dele. Derramando sua mana, ele explodiu as 2 bolas de fogo. Ele então rapidamente acenou com o braço em direção a Souta. Souta curvou o corpo mal evitando o braço do examinador. Ele chutou o chão e usando seus pés como um meio, ele lançou o disparo de gelo 2 vezes. Ele então abriu a boca e bola de fogo saiu. Este nível de controle. O examinador cruzou o braço diante dele para bloquear os feitiços. Bang! 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 Souta estava prestes a atacar novamente quando uma aura poderosa apareceu. Ele então viu um punho aparecer na frente dele. Você ainda está sorrindo, hein? O examinador disse enquanto mandava seu punho em direção ao rosto de Souta. A sombra de seu punho lentamente cobriu o sorriso malicioso de Souta. De repente. Rim! Um som de alarme ecoou em todo o campo de treinamento. Capítulo 23, 3 feitiços. Ringo. O som de alarme ecoou em toda a área. O punho do examinador parou a centímetros do rosto de Souta. Essa foi por pouco e Souta sussurrou antes de se afastar do examinador. Ele deu um tapinha nas roupas antes de olhar para o examinador. Ele perguntou: eu passei na prova? Ele sabia que não precisava necessariamente derrotar o examinador. Ele só precisava mostrar suas habilidades e se seu desempenho fosse bom, ele automaticamente seria aprovado nessa prova. Você é bom, mas se passou ou não, você só saberá mais tarde. O examinador disse com um sorriso. Ele ficou impressionado com a habilidade de Souta e não negaria.
Ele então se virou e olhou para o resto dos examinandos. Ele abriu a boca e disse: tudo bem, quem quer ir a seguir? Eu irei. Uma voz fria soou. Souta virou a cabeça para olhar. Ele viu a garota com longos cabelos prateados. Ela era a única sentada ao lado dele na prova escrita. Esteja preparada, pois vou lhe dar 1 minuto. O examinador disse enquanto caminhava em direção ao centro da sala. A garota se distanciou do examinador. Ela apenas ficou parada em seu lugar enquanto esperava o sinal do examinador para iniciar a prova. O examinador acionou o alarme antes de começar. Vai! A garota ergueu a mão direita e seu poder mágico explodiu. Congelar. O chão sob os pés da garota rapidamente se transformou em gelo. Ele se espalhou e o examinador observou o feitiço antes de pular para trás. Estaca de gelo. Uma ponta afiada feita de gelo explodiu do solo. O examinador olhou para a estaca vindo para ele. Ele imbuiu sua mana na mão antes de acenar em direção à estaca. Bang! Sua força quebrou a estaca e ele olhou para a garota que estava continuamente lançando feitiços. A qualidade deste feitiço era muito melhor do que o garoto de antes. Ele pensou enquanto pousava no chão, fazendo com que o gelo se quebrasse em inúmeras partículas minúsculas. O garoto anterior era um lutador especialista em administrar seu feitiço. Ele sabia como utilizá-lo perfeitamente. E essa garota era um exemplo clássico de maga. Vento gelado. Um vento gelado e poderoso varreu a área. O examinador levantou sua mana para se proteger do vento frio. É minha vez de atacar. Ele respirou fundo e soltou rugido tão alto que sacudiu todo o chão. Rugido de tigre. Boom! Os examinandos que assistiam à luta taparam os ouvidos. Eles sentiram todas suas forças deixando seu corpus. Parede de gelo. Uma parede de gelo apareceu na frente da garota, mas foi quebrada imediatamente ao entrar em contato com a onda sonora. Boom! O examinador irrompeu em direção à garota, deixando um rastro de fumaça atrás de si. Lâmina de gelo. Uma lâmina feita de gelo se formou no ar e a garota agarrou antes de se lançar em direção ao examinador. Bang! A lâmina e o punho colidiram, criando um som alto. Oh! Então você sabe combate corpo a corpo. O examinador ficou ligeiramente surpreso com este desenvolvimento. Ele não esperava que a garota soubesse de combate corpo a corpo. Ringue. O alarme soou. Isso significava que 1 minuto se passou desde que a batalha começou. A lâmina de gelo desapareceu na mão da garota e ela se virou e saiu como se nada tivesse acontecido. O examinador olhou para a figura da garota em retirada e balançou a cabeça. Ele então se virou para o resto dos examinandos e disse: ok, próximo. Souta olhou para a garota. Ele não esperava que ela fosse tão forte. Os feitiços que ela lançou eram muito mais poderosos do que os feitiços dele, e parecia que ela ainda estava escondendo sua verdadeira força. Ele tentou se lembrar se havia alguém que era proficiente em magia de gelo nos personagens poderosos e influentes no jogo. Ele lembrou de muitas pessoas que eram proficientes em magia do gelo, mas nada se parecia com ela. Demorou 1 hora para terminar o exame. Nem todos os examinandos demonstraram habilidades como Souta e a garota de cabelo prateado. Mas também houve outros que mostraram habilidade que não perdia em nada comparado a Souta. Alguns dos examinandos até demonstraram uma força superior ao Souta atual. John entrou no campo de treinamento. Ele foi direto ao examinador e sussurrou algo em seus ouvidos. Senhor John, da prova escrita, terminou de verificar suas provas. Agora, comigo aqui, mostraremos quem passou no exame de admissão. O examinador disse em voz alta. John deu um passo à frente e abriu os braços, e uma tela semi-transparente apareceu no ar. Era feita de magia. Os nomes dos examinandos foram escritos na tela. Souta e os outros examinandos verificaram as palavras escritas na tela.
Em poucos instantes, Souta encontrou seu nome. Como esperado, ele passou no exame de admissão. Alguns outros examinandos pareciam abatidos. Eles não passaram no exame. Para quem passou no exame, venham comigo. John disse antes de se virar e sair. Souta e os outros examinandos que passaram no exame seguiram John. Souta olhou em volta e assim como esperava, a garota de cabelos prateados também passou no exame. 30 entre 70 candidatos passaram no exame. Eles foram colocados um acima do outro e todos tinham habilidades excelentes. O grupo entrou por uma porta e dentro havia outra área ampla. Era tão largo quanto um campo de treinamento. Este foi o estádio do Instituto Ladro. Este lugar poderia hospedar mais de 20.000 pessoas ao mesmo tempo. Na frente, no palco, estava um grupo de pessoas que estava de pé no palco. Eles estavam todos vestindo um casaco preto com calças pretas. Vocês podem escolher seu curso principal, disse John aos examinandos. As pessoas no palco disseram sua aula. Espadachim. Lutador. Curandeiro. Mago. Foi até que Souta ouviu sua aula principal que ele começou a se mover. Ele olhou para cima e viu um homem de meia idade com cabelo loiro curto. Ele era um professor dos alunos da classe de magos do Instituto Ladro. Souta era especialista em feitiços, então era natural que ele tenha escolhido o curso de mago. A garota de cabelo prateado também escolheu o curso de mago. Ele olhou em volta e viu que as outras pessoas já estavam formando seus próprios grupos. Ele então olhou para seu próprio grupo e encontrou 5 pessoas, incluindo ele e a garota de cabelo prateado, fazendo o curso de mago entre 30 examinandos que passaram no exame. Eu sou Bargan, um dos professores do curso de mago. O homem de meia idade se apresentou primeiro. Ele acrescentou, sigam-me, antes de começar a andar. Bargan os conduziu ao redor do instituto antes de irem para o edifício dos magos. Ele explicou muitas coisas sobre o instituto e a história de como foi construído. O grupo entrou em uma sala. A sala era enorme e no canto havia livros de feitiços empilhados ordenadamente. Estes são os presentes do instituto para todos vocês, então escolham 3 livros de feitiços e aprendam, disse Bargan a eles com um sorriso no rosto. O instituto é generoso com seus alunos, então não se preocupe com isso. Contanto que você estude seriamente, está tudo bem. E o instituto não hesitará em fornecer-lhe mais recursos. Era isso que Souta esperava. Os brindes do instituto. Isso era o que ele queria. Os livros de feitiços para completar os requisitos para obter uma classe. Agradecendo a Bargan pelos presentes, os outros 3 foram verificar os livros de feitiços. Souta percebeu que a garota de cabelo prateado não estava checando os livros de feitiços. Ela estava ali parada olhando para os livros de feitiços. Ele abriu a boca e perguntou, você também quer verificar os livros? A garota de cabelos prateados virou a cabeça e olhou para ele. Ela lentamente abriu a boca e respondeu, não, estou bem com as sobras. Entendo, e Souta assentiu e voltou sua atenção para os livros de feitiços. Ele não hesitou mais quando foi lá e verificou os livros de feitiços um por um. A maioria dos feitiços eram feitiços básicos, como sua bola de fogo, disparo de gelo e luz de cura. Houve alguns feitiços de alto nível. Mas, todos eles estavam na área de feitiços de Tier 1. Bem, mesmo se houver um feitiço de nível Tier 2 aqui, ele não seria capaz de aprendê-lo. Isso porque somente aqueles que promoveram sua classe para o nível 2 poderiam aprender. Mago era apenas uma classe de nível 1. Havia muitos caminhos após o mago, mas ele escolheria o mesmo caminho que escolheu no jogo. De mago ele se tornaria um mago de batalha e depois um grande mago de batalha. No final, ele escolheu os feitiços impulso de agilidade, impulso de força e deslizamento de lama. As 2 magias que ele escolheu eram magias de buff que ele precisava. De volta ao jogo, ele era proficiente em buffar-se enquanto adicionava debuffs ao seu oponente.
Ele ficou mais forte enquanto seus oponentes ficaram mais fracos. Mesmo esses status anormais não afetariam por causa de seus diferentes tipos de buffos que ele lançava sobre si mesmo. Bem, ele era especialista em estilos diferentes como um grande mago de batalha. Eu escolho esses 3, disse Souta enquanto olhava para Barga. Barga olhou para Souta e depois para os livros de feitiços que escolheu. Ele estava se perguntando se Souta estava planejando ser um mago do tipo suporte. Ele estava errado ao dizer que Souta estava planejando se sustentar. Capítulo 24, Mago de Rank 1. Souta terminou de escolher os livros de feitiços. Ele escolheu o feitiço que é adequado para ele. A garota de cabelo prateado escolheu livros de feitiços aleatórios depois que terminaram de escolher seus próprios livros. Ela não estava tão animada como as outras pessoas. Mas provavelmente, ela não mostra sua emoção. Ok, agora que você escolheu seus próprios livros de feitiços, é hora de medir seu corpo para o uniforme, disse Barga. Ele virou a cabeça e acrescentou, e não se preocupe, você não precisa pagar nada. O grupo saiu da sala enquanto seguia Barga. Olá, já que estamos todos no curso de mago, espero poder me dar bem com todos. Disse um menino vestindo uma camisa branca simples e calça preta. Ele tinha um cabelo curto de cor preta espetado e algumas mechas de seu cabelo que caiam em sua testa. Ele tinha olhos negros como azeviche e sua constituição era normal, não muito magro e também não muito gordo. Vou começar comigo mesmo. Sou Brian da Gruel, espero me dar bem com todos. O menino se apresentou como Brian da Gruel. Eu sou Josué, vivo aqui na cidade de Ladros desde que nasci. Eu sou George, sempre foi meu sonho entrar no instituto. Os outros 2 se apresentaram. George era uma pessoa fera, especificamente, uma pessoa coelho. Joshua tinha uma pele marrom escura e ele também não era humano. Ele era um elfo da floresta. Havia muitos tipos de elfos em todo o continente. O elfo superior, elfo da floresta, elfo do mar, elfo da montanha, elfo escuro, etc. Eles eram muito proficientes no controle de mana e tinham uma grande reserva de mana. Souta então virou a cabeça para a garota de cabelos prateados. Ele viu que ela estava calada. Ele suspirou e abriu a boca, eu sou Souta, acabei de chegar aqui na cidade na semana passada. Então, a garota de cabelo prateado abriu a boca e disse, eu sou Alice. Isso é bom, espero me dar bem com todos, disse Brian com um sorriso. Chegamos. A voz de Bargan soou. O grupo chegou em frente a 2 quartos. Um para as meninas e outro para os meninos. Você pode entrar no quarto e lá alguém o ajudará. Vocês receberão seu uniforme na próxima semana e depois passarão a frequentar as aulas. Bargan disse a eles. Souta, Brian e o resto assentiram e entraram no quarto destinado aos meninos. Enquanto Alice foi para o quarto ao lado dela. Era o quarto das meninas. No quarto, eles podiam escolher se o uniforme aumentaria seu mana ou um uniforme defensivo. Souta escolheu aquele que aumentaria seu mana. Depois de meia hora, todos terminaram de medir seu tamanho. Eles voltariam em uma semana para pegar o uniforme e começar as aulas. Ok, podem ir agora, não se esqueçam de voltar na próxima semana, Bargan disse a eles. Sim, Sr. Bargan, e disse Brian com entusiasmo. Souta, Alice e as outros apenas acenaram com a cabeça. Bom. Bargan assentiu e saiu. Brian olhou para eles e perguntou, vocês querem comer alguma coisa? Podemos usar essa chance para nos conhecermos. Eu tenho outro plano para hoje, disse Alice antes de se virar e sair. Desculpe, eu também tenho algo para fazer. Souta sorriu ironicamente para Brian. Eu entendo, e Brian acenou com a cabeça e olhou para os outros 2. E vocês 2? George e Joshua se entreolharam antes de acenar para Brian. Isso é bom. Brian sorriu amplamente.
Antes de voltar para a pousada, Souta não se esqueceu de comprar para Yuko a comida e as frutas que ela tanto gosta. Ele deu a fruta e a carne para Yuko antes de ir para seu quarto. Ele fechou a porta e tirou os 3 livros de feitiços que conseguiu do instituto. Ok, vamos começar. Dizendo isso, ele abriu os livros de feitiços e ouviu a notificação do sistema dentro de sua cabeça. Jin. Você quer aprender o feitiço Impulso de Agilidade por 2 pontos de habilidade? Sim ou não? Você quer aprender o feitiço Impulso de Força por 2 pontos de habilidade? Sim ou não? Você quer aprender o feitiço Deslizamento de Lama por 2 pontos de habilidade? Sim ou não? Sim. Ele disse mentalmente e usou 6 pontos de habilidade para aprender os 3 feitiços. Jin. Você aprendeu o Impulso de Agilidade. Você aprendeu o Impulso de Força. Você aprendeu Deslizamento de Lama. O conhecimento sobre os 3 feitiços foi derramado em sua cabeça. Sobre a estrutura e composição de cada feitiço. Outras pessoas precisariam ler e estudar o conteúdo do livro antes de compreender sua estrutura de feitiços. Compreender a estrutura do feitiço não significava que eles poderiam lançar o feitiço. Eles ainda precisam construir em suas mentes para lançá-lo. Mas Souta era diferente, apenas usando pontos de habilidade ele iria entender todo o conteúdo do livro e até lançá-lo sem problemas. Mas conseguir pontos de habilidade era difícil. Além de subir de nível, ele só poderia obtê-los com as missões que recebia. Na versão mais recente do jogo, o limite de nível era 80 e isso significava que um jogador só ganharia 80 pontos de habilidade subindo de nível. Logo, outra notificação do sistema surgiu em sua cabeça. Você atingiu os requisitos para a classe Mago. Você quer se tornar um mago? Sim ou não? Sim. Souta disse sem hesitar. Jin. Processando informações. Obtendo a classe Mago. Jin. Você se tornou um mago com sucesso. Atributos de força, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 10 pontos. Atributos de inteligência aumentaram em 20 pontos. Mana aumentada em 50. Dano mágico aumentado em 100%. Resistência mágica aumentada em 100%. Recuperação de mana aumentada em 10. Souta suspirou ao ler todas as notificações do sistema. Seu dano mágico era muito mais forte agora. Antes, seus feitiços não podiam prejudicar o examinador, mas agora ele tinha certeza de que poderia prejudicá-lo. Mas esses não foram todos os benefícios que ele recebeu ao conseguir uma classe. Havia também a árvore de habilidades da classe Mago. Com ele se tornando um mago, ele seria capaz de desbloquear sua árvore de habilidades. Jin. Escolha seu atributo. Escuridão. Luz. Fogo. Água. Terra. Vento. Escolha um dos elementos e você poderá usar sua árvore de habilidades. Souta não hesitou e selecionou a escuridão. Você desbloqueou a árvore de habilidades do elemento escuridão. Uma árvore de habilidade apareceu na frente de sua visão. Vários feitiços ainda estavam bloqueados, mas ele seria capaz de desbloqueá-los com pontos de habilidade suficientes. Olhando para esta familiar árvore de habilidade, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele podia ver um único feitiço da parte mais baixa da tela. Foi o feitiço Restrição Sombria. Acima havia mais 3 feitiços que ainda estavam escuros. Os requisitos para desbloqueá-lo eram nivelar o feitiço Restrição Sombria para o nível 5. Restrição Sombria era um feitiço que poderia restringir e desacelerar seu alvo. Ele usava a sombra do alvo para prendê-los. Ele tocou o feitiço Restrição Sombria e uma notificação apareceu. Jin. Você quer aprender o feitiço Restrição Sombria por 2 pontos de habilidade? Sim ou não? Sim. Jin. Você aprendeu o feitiço Restrição Sombria.
Ele mais uma vez usou o feitiço Restrição Sombria. Você quer aumentar o nível de feitiço Restrição Sombria por 2 pontos de habilidade? Sim ou não? Para aumentar o nível de uma habilidade até o nível 2, são necessários 2 pontos de habilidade e até o nível 3 precisa de 3 pontos de habilidade. Esse era o padrão de aumentar o nível de um feitiço Tier 1. Ele usou todos os seus pontos de habilidade para subir o nível do feitiço Restrição Sombria para o nível 5 e desbloquear os 3 feitiços acima dele. Infelizmente, ele não tinha nenhum ponto de habilidade para aprendê-los. Desde que ele chegou aqui neste mundo, ele ganhou um total de 31 pontos de habilidade. Ele usou 8 para seus primeiros 3 feitiços e uma habilidade. Na semana passada, ele usou um ponto de habilidade para aprender a língua Norman. Por último, hoje ele usou os pontos de habilidade restantes para aprender 4 feitiços e nivelar um feitiço para 5. Ele ganhou a maioria de seus pontos de habilidade ao subir de nível e na missão de conquistar a masmorra. As missões de Rank F e na Guilda de Aventureiros podiam dar a ele mais experiência do que a missão de conquistar a masmorra, mas não lhe dava pontos de habilidade. Embora as recompensas de experiência ao conquistar uma masmorra fossem 100, ela ainda tinha um ponto de habilidade como recompensa, então era melhor. Só se ele estivesse conquistando masmorras de baixo nível. Se fosse sobre conquistar uma masmorra de nível médio, a recompensa que ele receberia seria maior. 5.000 experiência era a recompensa mínima mais os pontos de habilidade e os pontos de atributos livres. Afinal, os chefes em masmorras de nível baixo eram apenas monstros comuns em masmorras de nível médio. Souta balançou a cabeça, quando se tornasse um aventureiro de rank D isso não seria um problema para ele. A recompensa teria pelo menos um ponto de habilidade. Que era bem melhor que nada. Ele verificou suas estatísticas. Nome: Souta Yeshi. Race: High-End Goblin. Nível: 17. Classe: Mago de rank 1 e Escuridão. Saúde: 246 de 246. Vigor: 148 de 148. Mana: 260 de 260. Força: 138, 128 mais 10. Agilidade: 104, de 99 mais 5. Destreza: 91, de 86 mais 5. Inteligência: 105, de 95 mais 10. Vitalidade: 103, de 88 mais 15. Pontos de atributos livre: 13. Habilidades: corrida, apunhalar, maestria de espada, manipulação de mana, bênção do grande. Feitiços: bola de fogo, disparo de gelo, luz de cura, impulso de agilidade, impulso de força, deslizamento de lama, restrição sombria. Peculiaridades: corpo extraordinário. Habilidades do equipamento: colhedor de alma. Almas coletada: 162 de 600. Pontos de habilidade: 0. Ele ficou satisfeito com a melhora das suas estatísticas. Ele era um mago rank 1. Ele seria capaz de subir de rank aprendendo 3 feitiços de sua especialidade e atualizando um feitiço para o nível 10. Assim que ele subir de rank, seus atributos aumentariam novamente. Cada classe tinha 3 ranks e a promoção para o rank 3 era um requisito para atualizar uma classe para uma classe superior. Bem, ele não precisava se preocupar com isso agora. O Instituto deu a ele mais uma semana para que ele usasse esse tempo para completar algumas missões. Capítulo 25 – Missão de Escolta. Tradutor: Wotaquinho. Souta espreguiçou-se ao terminar a aula. Ele verificou seus equipamentos e acenou com a cabeça. Ele então desceu as escadas para Yuko. Yuko estava em seu quarto dando um bom descanso. Venha, vamos lá. Souta sacudiu o corpo de Yuko. E Yuko lentamente abriu os olhos e olhou para Souta. Yuko, vamos deixar esta cidade e fazer algumas missões, disse Souta a ela. Yuko se levantou e lambeu seu rosto. Souta planejou receber alguns de seus equipamentos esta semana.
Conseguir um equipamento de grau escuro foi o suficiente. O equipamento de grau escuro era apenas inferior ao equipamento de grau universal. A espada Vajrasaya. Ele tinha muitos equipamentos de volta ao jogo e espada Vajrasaya era uma de suas armas. Além da foice devoradora de carne e lança demoníaca do inferno, a espada Vajrasaya era a sua favorita. Também era o mais fácil de conseguir entre suas outras armas poderosas. Ficava nas proximidades do reino de Ebrei, então uma semana foi suficiente para que ele conseguisse. Para seu estilo atual, espada Vajrasaya era a mais adequada para ele. Venha, vamos lá. Souta deu um tapinha em Yuko e abriu o portão. Yuko continuou lambendo sua bochecha. Ela não deu sinais de se afastar dele. Hahaha, eu fiquei mais forte mais uma vez. Eu poderia facilmente derrotar você agora. Souta disse enquanto ria. Já que ela era seu animal de estimação, ele iria treiná-la para se tornar poderosa. Ele não queria que ela ficasse no mesmo nível para sempre. Ambos deixaram a estalagem. Eles foram a algumas lojas e compraram os alimentos de que precisavam. Então, eles foram direto para a guilda de aventureiros. Como sempre, muitas pessoas se reuniram dentro da guilda. Alguns deles estavam bebendo e outros rindo. Souta foi direto para o quadro de missões. Ele olhou para o quadro de missões procurando uma missão adequada. Isso é bom. Ele ergueu a mão e começou uma missão de escolta. Ele então foi direto para a recepcionista. Eu quero essa missão. A recepcionista assentiu e ela gravou a missão que ele escolheu. Ela gravou em uma máquina que parecia um computador. Jim. Missão iniciada. Escolte um comerciante até a vila de Bulmar. Você irá falhar se o comerciante morrer. Recompensas, 500 experiência. A recompensa era de apenas experiência para uma missão Rank I. Os pontos de habilidade apareceriam apenas na missão de Rank D ou acima de Rank D. Souta estava indo para a aldeia Bulmar, por isso escolheu uma missão de escolta. Ele só precisa proteger o comerciante e ele não foi o único que aceitou essa missão. Havia também outros aventureiros indo para a aldeia Bulmar. Souta pegou sua bagagem. Infelizmente, não tenho estoque. Ele então se virou para Yuko e disse, vamos. Ambos foram para o portão da cidade. Levaram algumas dezenas de minutos antes de chegarem perto do portão. É isso? Souta viu carruagens fazendo fila perto do portão. Ele caminhou em direção à carruagem com um símbolo de falcão vermelho. Era o símbolo do comerciante que ele ia escoltar. Um homem enorme vestindo uma armadura de couro o viu caminhando. Oh! Então eu vou trabalhar ao lado do domador do urso de pelo vermelho. Souta sorriu ironicamente para o homem e perguntou, onde está o dono? Ele está dentro. O homem respondeu apontando para a carruagem atrás dele. Obrigado. Souta agradeceu ao homem e bateu na porta da carruagem. Knock. Knock. Depois de algumas batidas, a porta se abriu e um homem baixo saiu. Ele tinha cabelos cacheados, barba comprida e um bigode espesso. Ele era um anão. O anão olhou para Souta por um momento antes de assentir. Ele então olhou para os aventureiros reunidos perto da carruagem e disse, já que todos vocês estão aqui, partiremos agora. Os aventureiros acenaram para o anão antes de empacotar seus pertences. O homem anterior caminhou em direção a Souta e estendeu a mão. Eu sou Jack, um aventureiro Rank D, espero que possamos nos dar bem durante nossa missão. Eu também, Souta apertou a mão de Jack. Ele acrescentou, sou Souta, um aventureiro de Rank I. Jack riu e olhou para os outros aventureiros antes de gritar, gente, estamos fazendo uma missão com o domador. Oh! Os aventureiros gritaram. Eles estavam animados porque estavam fazendo uma missão com o domador. Souta era bastante famoso no meio dos aventureiros. Ele sempre trazia Yuko com ele quando entrava na guilda.
Então, muitas pessoas conheciam ele e seu animal de estimação. Solta sorriu ironicamente enquanto coçava a nuca. Ele então chamou Yuko para vir. Yuko avançou com pequenos passos. Ele a apresentou aos aventureiros. Esta é Yuko, minha parceira. Contamos com você. Sim. Também estamos contando com você desta vez. Um por um, os aventureiros se apresentaram. Há um total de 8 aventureiros que escoltariam o anão. 3 Hank D e o resto eram Hank incluindo Solta. O anão espiou pela janela e disse: estou contando com vocês até chegarmos a Bulmar. Sim, deixe isso conosco. Eles começaram a fazer as malas e entraram na carruagem. Estão todos a bordo? Nesse caso, e vamos. A carruagem estava sendo puxada por um cavalo-leão. É um cavalo com pelo de um leão ao redor do pescoço. Era mais forte do que um cavalo normal. Portanto, um cavalo-leão era suficiente para puxar uma carruagem. Mas o cavalo-leão não sabia lutar como um leão de verdade. Então as pessoas só o usavam para puxar carruagens. Então você foi para a cidade de Ladros para entrar no Instituto Ladro. Sim, essa é a essência disso. Solta acenou com a cabeça para Jack. Então, por que você se tornou um aventureiro? Jack perguntou. Os outros aventureiros apenas ouviam sua conversa. Às vezes, intrometendo-se fazendo todo mundo rir. Bem, eu preciso de dinheiro no instituto, então me tornei um aventureiro, Solta respondeu à pergunta de Jack. A vida é muito difícil, hein? Jack disse enquanto olhava para fora pela janela. Sim. Solta assentiu e também olhou para fora. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em Yuko. Yuko estava saindo da carruagem. Ela não cabia dentro deste lugar, então ela teve que sair. Desculpe por isso, Yuko, Solta disse a ela. Mestre, e uma pequena voz escapou de sua boca. Ela então virou a cabeça e olhou ao redor. Grrr. Solta sabia que algo estava errado quando ela estava agindo assim. Há um inimigo. Ele gritou. Jack bateu na parede dianteira da carruagem. Ele disse ao anão para parar de se mover porque havia um inimigo. Você tem certeza disso? Jack perguntou ao sair da carruagem. Sim, Yuko é quem o sente. Solta assentiu e também saiu da carruagem. Os outros aventureiros seguiram o exemplo. Eles sacaram suas próprias armas e olharam ao redor. Eles estavam dentro de uma pequena floresta, então as árvores estavam por toda parte. Algumas silhuetas apareceram em sua visão. Como eu pensava. Jack franziu a testa quando viu isso. Lobo do terror, Solta disse em voz baixa quando uma matilha de lobos saiu das sombras. Ele agarrou o cabo de sua espada e puxou-a. Vá! Yuko! Yuko correu para a frente assim que ele gritou. O enorme urso foi direto para a matilha de lobos. O lobo do terror era apenas um monstro de baixo nível. No jogo, seu nível estava entre 1 e 10. Alguns jogadores nem se importariam em matar esses lobos. Eles não eram páreo para um urso de pelo vermelho de nível 21. Gra! Yuko rugiu enquanto acenava com os braços em direção aos lobos. Bang! 2 lobos voaram e se espatifaram na árvore. Um som alto de estalo podia ser ouvido de seus corpos. Ela agarrou o lobo na frente dela antes de esmagá-lo no chão. Bang! O impacto fez com que a poeira e a fumaça subissem no ar. Sua voz. 2 lobos pularam em suas costas e morderam sua carne. Solta apenas assistia sua luta segurando uma espada. Ele queria que ela ganhasse mais experiência de batalha. Ela era um urso de pele vermelha nível 21. Uma matilha de lobos não era nada para ela. Os outros aventureiros estavam lutando contra os outros lobos. Olhando em volta, Solta estimou que o número de lobos era mais de 30.
Mas esse número não era um problema para um aventureiro de rank D. Jack estava matando lobos à torto e à direito. Ele nem mesmo usou sua arma. O sangue dos lobos revestiu seu punho. Ele então voltou sua atenção para Yuko. Assim como antes, ela ainda estava furiosa, mas havia algumas marcas de mordida em seu corpo. Sua mana começou a circular ao redor de seu corpo e a aura ao redor dele mudou lentamente. Ele focou sua atenção nos lobos que lutavam contra Yuko. Restrição sombria. As sombras dos lobos se moveram para cima e estrangularam seus corpos. De repente, os 5 lobos na frente de Yuko pararam de se mover. O nível de sua restrição sombria era 5. Os lobos não tinham como escapar disso, mesmo se fossem lobos evoluídos. Um nível 5 restrição sombria poderia conter um total de 25 alvos. Cada nível aumentava em 5. Com um suspiro, Souta caminhou em direção a Yuko. Ele colocou a palma da mão no corpo dela e lançou luz de cura. Já chega, Yuko. Souta ergueu sua espada e caminhou em direção aos lobos. Os lobos não podiam fazer nada enquanto restrição sombria estava restringindo seus movimentos. Eles assistiram Souta matá-los um por um. 2, 3, 4 e 5. Todas essas almas se tornariam um alimento para me tornar mais forte. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.